Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, não é mesmo? E o nosso segundo momento será de geografia. Vamos iniciar a nossa lição de número 2 de geografia, ok? Então, vamos lá? Para isto, você vai abrir o seu livro na página 357, ok? Então, vamos lá? Abra o livro na página 357, ok? Então, se você não conseguiu abrir o livro, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Agora que você já está com o livro aberto na página 357, vamos lá. Vamos começar a estudar sobre os municípios. Então, nós não vamos estudar os mais de 5.000 municípios que o Brasil tem, certo? Mas vamos entender o que é um município, certo? Você deve saber que nós vivemos em um município, não é mesmo? E que ele tem um nome. Só teve uma aluna da nossa sala, não é mesmo, que estava morando no Ipaumirim, mas aí eu acho que ela já está morando no Baixio. E o que é que vocês acham? Será que ela está morando no Ipaumirim ou no Baixio, hein, pessoal? Mas esperamos que ela tenha voltado para o Baixio, não é mesmo? Então, vamos continuar. Os municípios são as menores divisões territoriais de um país e abrangem tanto as áreas urbanas como as rurais. No Brasil, os municípios são as divisões dos estados que compõem o nosso país. Então, os municípios, certo? São as menores divisões do nosso país. Temos primeiro o grande Brasil, não é mesmo? O país todo. Depois temos o quê? Temos os estados, não é mesmo? Que já divide o Brasil em vários estados. E depois nós temos os municípios, que são as divisões dentro do estado, certo? Então, depois do município não tem mais nenhuma divisão, certo? Apenas localização, certo? Por exemplo, onde fica certa rua, onde fica certo bairro, onde fica certo sítio, certo? Então vai ser localização, ok? Então, mas a menor divisão administrativa, certo? Ou seja, aquilo que se vai administrar é o município, certo? E o nome do município que nós vivemos, o nosso querido e amado município, nós sabemos, não é mesmo? Sem restar sombra de dúvidas, que é o Baixio, não é mesmo? Então, um ótimo município para se morar, tranquilo, calmo, de pessoas maravilhosas, não é mesmo? Como vocês, meus queridos alunos, certo? Então, nós podemos aqui observar o mapa, não é? Então, temos o Brasil e a divisão política, certo? A divisão de cada estado, porque como nós sabemos, já podemos dividir os mapas através de terrenos, vegetação, não é mesmo? Por onde os rios passam, mas aqui a maneira de organização política, certo? A maneira de onde, por exemplo, vamos dizer, aonde tem o governador, por exemplo, o governador do Ceará manda nesse limite, certo? Depois desse limite já é as verbas da Paraíba que vem para a saúde, educação e etc, certo? Então, temos aqui, certo, todos os estados do Brasil, não é mesmo? E se você conseguir localizar, certo, o nosso estado, você pode colorir ele com lápis de cor, certo? Que o nosso estado é o Ceará. Apenas já tem um colorido que é o Sergipe. Como você pode ver, certo? Aqui no mapa de Sergipe, aqui no canto, temos várias linhas dentro do estado. Então essas linhas vão, certo, ser as fronteiras dos municípios. E cada divisão dessa é um município de Sergipe, certo? Ou seja, é a menor parte do estado de Sergipe, certo? E uma curiosidade é que o Brasil tem municípios enormes em população, certo? Por exemplo, como a cidade de São Paulo, que é a nona cidade mais populosa do mundo, certo? E também tem municípios bem pequenos mesmo em população, certo? O menor município do Brasil, certo, em população, é um município, certo, também do estado de São Paulo, que só tem por volta de 800 habitantes, certo? O Baixio tem em média 6.000 habitantes, ok? Mas aí vai ver uma nova contagem, certo, dos moradores e vai sair
novamente o número mais exato, certo? E do mesmo jeito, o Brasil tem municípios grandes territorialmente, por exemplo, como os municípios do norte, por exemplo, do Pará, tem municípios enormes em território, certo? E também tem municípios bem pequenos em territórios. Agora vamos para a página 358. Nós podemos observar o Brasil dividido em estados e no detalhe todos os municípios do estado de Sergipe, não é? Que nós vimos na página anterior. As pessoas que vivem nos municípios, seja na área urbana ou na rural, precisam receber alguns serviços básicos, como água encanada, energia elétrica, assistência médica, entre outros. Certo? Então vamos conhecer mais no decorrer desta lição sobre o funcionamento de um município e dos serviços essenciais a todos os cidadãos. Uma coisa certa, gente, que o município, ou seja, a menor parte da divisão do Brasil, ele envolve tanto a área urbana, por exemplo, aqui o Baixio, certo? A parte urbana, onde fica a prefeitura, as secretarias, o centro comercial, mas também as zonas rurais, certo? Que são os sítios, certo? O município pega tudo isso. Não pense que apenas a cidade, apenas a parte urbana é o município, certo? E os municípios precisam receber alguns serviços básicos, certo? Todo município tem que ter isso. Quando você for grande e estiver votando, certo? Tiver seu título de eleitor e ver que o nosso município estiver faltando medicamento, estiver faltando médico, saneamento, eletricidade, água encanada, você lute contra o político que estiver no poder, certo? Não se pode ficar sem esse serviço, certo? Todo município tem que ter assistência médica de qualidade, água encanada, certo? E energia elétrica. Tem que receber tanto esses serviços na zona rural e na zona urbana, certo? Não é apenas em um local. Tem que ter garantia para todos os cidadãos, certo? Todo mundo precisa desses serviços e que são básicos, ok? E vamos lá continuar. O município em que eu vivo. Cada município tem uma paisagem diferente. Alguns são muito populosos, outros são predominantes urbanos e etc, não é mesmo? Então, cada município tem uma paisagem diferente. A gente está no Baixio, é uma coisa. A gente vai para o Ipaumirim, já é outra coisa. A gente vai para Lavras, já é outra coisa. E se a gente for para São Paulo, aí sim já é uma coisa bastante diferente. E se for para o Rio de Janeiro, é mais diferente ainda, certo? E se for então para Gramado, no Rio Grande do Sul, é bem mais diferente, não é? E alguns as populações são imensas e outros são menos. Uns são mais urbanos, ou seja, tem mais a zona urbana, certo? O local centro econômico, centro comercial. E outros, a maioria, é área rural, onde predomina fazendas e sítios, certo? Então, relembre o caminho que você faz todos os dias para transitar entre a escola em que você estuda, certo? Ou seja, o Piaget, e a sua moradia, certo? Quais são os principais elementos da paisagem existentes? Você pode dizer, como eu ia falando, não é? Para passar uma moto barulhenta, eu tive que fazer um pequeno corte, mas vamos lá. Então, você pode dizer que, por exemplo, a rua é asfaltada, ou então é de calçamento, ou então é estrada carroçal, ou seja, estrada de terra, não é mesmo? Entre outros, pode dizer que tem muitas casas, poucas casas, ou minha casa é muito longe da escola, ou é muito perto da escola. Ou seja, tem vários detalhes que você pode lembrar sobre o caminho da sua casa até a escola, não é mesmo? Então, relembre, certo? E aí você vai gravar um vídeo dizendo como é o caminho, certo? Da sua casa até a escola. O que é que predomina, o que é que você vê, o que é que chama mais atenção no caminho da sua casa para a escola, ok? E daí você também faça a atividade da página 358, ok? Então essas foram as nossas aulas de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante e tenha entendido tudo, ok? E então continue tomando cuidado e tomando bastante água e até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!